Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Marcos Melo e juntos vamos descobrir o que Deus tem para nos mostrar hoje através da sua palavra. Enquanto você toma o seu cafezinho, estaremos meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: não siga as multidões. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia e nós aprendemos, segundo os cientistas, segundo os governantes, não podemos ficar perto uns dos outros neste momento para não nos infectarmos com o coronavírus e ficarmos doentes. Eles nos ensinam que precisamos nos isolar, ficarmos em nossas casas e nos guardarmos. Nós sabemos que se ficarmos na multidão, nós poderemos contrair uma doença que poderá ser transmitida a outras pessoas. Por isso, neste momento, nós vamos ficar isolados, mas por um breve momento. Mas Jesus nos ensina, em muitos momentos da nossa vida, nós também não devemos ficar nas multidões, ou não devemos seguir as multidões. É isso que nós vamos aprender neste estudo. Jesus conhecia bem as multidões. Aliás, conhecia tão bem as multidões que o cercavam, que nunca chegou a se alegrar com a popularidade que o seu ministério alcançou. A maioria das pessoas que o seguia-o por razões erradas. Embora estivessem admirados e maravilhados, a fé deles era muito pouca. Mas Jesus empregava um método singular de controle de massas, que as Escrituras denominam como discurso duro. Foi o caso daquelas 5.000 pessoas, por exemplo, que haviam acabado de se alimentar com os pães e peixes do milagre e estavam prontas para coroá-lo rei. Mas ele as deteve com as seguintes palavras: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6:53. E como a multidão, chocada com aquelas palavras, começasse a se dispersar, ele se virou para os 12 e perguntou: porventura quereis também vós retirar-vos? Pedro, que estava sempre pronto a falar pelos outros, respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A decisão de seguir a Jesus com uma profunda devoção pessoal irá nos colocar várias vezes frente a frente com os seus duros discursos. Alguns deles não entenderemos, outros nos parecerão injustos, e ainda outros nos parecerão até absurdos. O desejo dele é que nos apartemos da multidão e que o segue por razões erradas e aceitemos o desafio que ele nos apresenta. Ele quer que confiemos em seu divino propósito para nós e nos apoiemos em sua força e poder para realizarmos a sua vontade. Algumas verdades duras de Jesus. Muitas vezes é mais fácil afirmar que iremos fazer o que Jesus nos ordena para fazê-lo, pois muitas de suas ordens entram em choque com as nossas inclinações naturais. Quando ele diz, por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, o seguinte: a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também para a outra. E ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha,
vai com ele duas. Dentro de nós, nosso instinto religioso diz: Amém, que bonitos esses versículos. Mas no momento em que alguém nos bate na face direita ou nos defrontamos com a exigência de andar uma milha a mais, aquele nosso amém se evapora e começamos a reagir. E dizemos: isso não é justo, isso não é um absurdo, eu não mereço isso. Uma reação muito comum que temos para com os tratamentos divinos em nossa vida é colocar a culpa em nossa situação. Se não fosse pelo meu problema de coluna, ou minha baixa renda, ou a minha infância infeliz, eu não seria o que sou. Mas a nossa resposta à palavra do Senhor para nós não deveria ter nada a ver com as circunstâncias da nossa vida. Devíamos simplesmente acreditar que foi Jesus quem nos colocou nessa situação em que nos encontramos e confiar que Ele nos guiará enquanto estivermos passando por ela. Nós temos duas opções. Quando o Senhor nos chama para sairmos do meio da multidão e nos apresenta as suas exigências para nós, temos dois caminhos a seguir. O primeiro é obedecer com relutância. Obedecer com relutância significa obedecer por obrigação, sem a convicção de que aquilo representa realmente o que é de melhor para nós. Exteriormente, damos um sorriso sem graça e fazemos o que ele pede, mas bem no fundo do coração murmuramos que aquilo não é justo e acabamos nos tornando tão habilidosos nesse jogo que quase nos convencemos de que esta é a única opção que temos. E vivemos anos e anos na base dessa obediência relutante. Mas agindo assim, sofremos uma consequência trágica. A amargura começa a penetrar em nosso coração e emperra nosso crescimento espiritual. E por fim, vem a parar. Mas é claro que temos uma segunda opção. Deus sabe o que está lá no fundo do nosso coração e, portanto, é melhor nós também encararmos de frente o que há nele. No capítulo 15 de Jeremias, o profeta reclama de Deus sobre as circunstâncias em que se encontrava, sobre o desconforto que vivia no momento e sobre a pouca receptividade que encontrava no povo, a quem estava tentando liderar. Mas Deus não focaliza nenhuma dessas preocupações de Jeremias. Antes, ele focaliza as condições do coração. Diz o Senhor: se tu te arrependeres, abandonando este errôneo tom de desconfiança e desespero, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, removendo do teu coração essa indigna suspeita com relação à fidelidade de Deus, então serás a minha boca. Isso está no versículo 19 do capítulo 15 de Jeremias. O verdadeiro problema de Jeremias não eram as circunstâncias, nem as outras pessoas, mas a sua própria desconfiança com relação à fidelidade de Deus. Por isso, a solução para as suas lamentações não estaria em uma mudança de situação, nem nas pessoas, mas na purificação do seu próprio coração. Deus não queria uma obediência relutante, queria sim uma confiança total. Se Jeremias acatasse de bom grado o ponto de vista de Deus, as suas instruções, então o Senhor resolveria o problema das circunstâncias e das pessoas também. E essa mensagem para Jeremias serve também para nós. Se Deus não tratar da disposição do nosso coração para com Ele, continuaremos a obedecer-lhe com relutância, ao mesmo tempo que reclamamos das nossas circunstâncias. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus nos pedirá para mudarmos nossa perspectiva e voltarmos confiantemente para Ele.
mesmo que a sua vontade para a nossa vida pareça contrariar nossos direitos pessoais e o nosso conforto. Ele quer não apenas que lhe obedeçamos, mas também que confiemos nele. Uma sinceridade total diante de Deus é o ponto de partida para o crescimento e maturidade espiritual. Quando nos abrimos para Deus com toda a sinceridade, aí então começamos a receber a vida de Cristo, que Paulo tanto fala em 1 Coríntios, dizendo: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Estou certo de que Deus tem poder para me conceder todas as qualidades que não possuo, para realizar o que Ele ordena. Ele escolhe deliberadamente as pessoas fracas nas quais possa manifestar o seu poder. Escolhe pessoas simples para possuírem a sabedoria dele. Escolhe gente insignificante para, por meio delas, demonstrar sua grandeza. E ele faz essa escolha soberanamente, para que a carne do homem não tenha do que se gabar em sua presença. Ele troca sua força pela minha fraqueza e capacita-me a obter a vitória em todas as situações. Quando mais caminhamos com Deus, mais iremos destacar-nos no meio dos outros. Iremos ser mais e mais confrontados com a realidade de que, na maioria das vezes, as situações da vida estão longe de ser ideais e que as pessoas não são perfeitas e muitas vezes fazem coisas que nos magoam. O importante é a maneira como reagimos a essas coisas. Assim que nos afastamos da multidão, temos que confessar com toda a sinceridade que necessitamos da graça e da provisão divina. Deus não quer que simplesmente demos um sorriso sem graça e suportemos as provações em silêncio. Não quer que citemos textos bíblicos de encomenda, de cores salteados, ou usemos belas frases de religiosidade aparente. Ele quer que reconheçamos onde estamos situados. Ele quer que nos voltemos para Ele, que clamemos com toda a sinceridade, que lhe digamos o que sentimos, para que deixemos que a vida dele circule em nós. A vida cristã não nos é instalada automaticamente, e nunca será. Mas Deus prometeu que nos dará graça suficiente para todos os testes e provações por que passamos, se nos dispusermos a acatar seus duros discursos, se formos sinceros diante dele, se mudarmos nossa perspectiva e aceitarmos a vontade dele como nossa, então receberemos a prometida graça. E que Deus abençoe a sua vida, te dê graça e misericórdia, e você tenha um dia feliz, para a honra e glória do Senhor. Amém. E para encerrar essa mensagem, passamos uma oração. Ó Deus, continue nos abençoando. Retira de nós coisas que não te agradam. Nos ajude a servir-te de coração e não por obrigação. E que nessa semana sejamos vitoriosos. Nos abençoe e nos perdoe também as nossas falhas. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, divulgue-a aos seus amigos, seus contatos e também dê o seu like, inscreva-se no canal se não houver inscrito,
Ative o sininho para receber as notificações e para que você possa também levar essa palavra a todos os lugares. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.